Bom dia a todos aqueles que estão chegando para mais um estudo. Hoje nós vamos estudar um livro novo, Jesus no Lar. Bom dia Jucimária, bom dia Simone, bom dia Carlos Alberto, bom dia Gleiciane, bom dia Bruno, bom dia para todos vocês nessa manhã linda de sexta-feira, bom dia Lucas. Hoje a Malu não pôde estar aqui, mas nós vamos iniciar o estudo do livro Jesus no Lar. Bom dia Renata, bom dia Ivaneide, Maria Helena. Muito bom dia para vocês nessa sexta-feira, nessa manhã ensolarada, de muita paz, de muita luz. Bom dia Moacir. Então, como eu disse, nós vamos iniciar hoje o estudo do livro Jesus no Lar. Bom dia Nuno, obrigada mais uma vez por todos vocês terem escolhido estar aqui conosco para mais um dia de estudo. Peço a vocês que busquem um lugar tranquilo, de muita paz, para que possam se concentrar. Respirem fundo, aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhos. Sintam essa música lá no fundo. Respira fundo mais uma vez, agradecendo esse momento de oração, esse momento de juntos estarmos conectados, ainda não presencialmente, mas juntos numa mesma vibração, numa mesma sintonia de paz, de tranquilidade, buscando os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, que nos acalenta, que nos conforta, que nos orienta. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais essa manhã de estudo, pela possibilidade de estarmos juntos, reunidos. Esqueça todos os problemas lá fora. Coloque os seus problemas nas mãos de Deus. Confie. Imagine Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai uma luz. Imagine uma luz dourada que vai se irradiando por todo o seu corpo e vai tirando seus maus pensamentos, esses maus sentimentos do seu corpo, do seu coração, da sua mente, esses pensamentos atribulados, cansativos, todas as suas aflições, angústias, esse peso, esse fardo nos seus ombros. Tire todos, imagine tudo que é de ruim saindo do seu corpo agora e entrando só bons pensamentos, bons sentimentos. E essa luz vai se irradiando por todo o seu ambiente, por toda a sua casa. Imagine todos os cômodos da sua casa, porque Jesus está entrando no seu lar. Essa luz vai se irradiando pelo quarto, pelos quartos, pela cozinha, pela sala, e vai abrangendo toda a vizinhança, o seu trabalho, e vai se irradiar por todo esse dia de hoje. Coloque todos os seus problemas nas mãos de Deus e confie, mas haja, faça a sua parte. Confie no Senhor, na proteção dos seus anjos guardiães que sempre nos acompanham, nos induzem, nos intuem. Que assim seja. Bom dia a todos aqueles que chegaram depois. Bom dia Ronaldo, bom dia Andréia. Então, como eu disse, nós vamos começar hoje o estudo desse livro maravilhoso, Jesus no Lar. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. E o capítulo 1 vai ser estudado hoje, e depois a Malu vai prosseguir com o estudo nas próximas sextas-feiras. Jesus, como nós sabemos, sempre se utilizou de parábolas para passar os seus ensinamentos adiante. Mas o que são parábolas? As parábolas são analogias
Jesus sempre se utilizou de exemplos para que cada um interpretasse os seus ensinamentos de acordo com a sua experiência de vida e pudesse aplicar esses ensinamentos à sua vida, ao seu dia a dia. Tanto é que os ensinamentos de Jesus, apregoados há mais de 2000 anos, ainda são atuais, eles são atemporais, são aplicáveis no nosso dia a dia, em tudo que estamos vivendo hoje, 2000 anos, mais de 2000 anos depois. E nesse capítulo 1, Jesus, é uma parábola de Jesus que se chama o culto cristão no lar. É uma parábola linda, que conta que Jesus estava na casa de Simão Pedro, batendo papo numa noite qualquer, e quando ele viu que a conversa não estava edificante, ele começou a utilizar de exemplos para que Simão Pedro e todos aqueles que estavam presentes pudessem tirar lições. Aí ele começou: Simão, quando o pescador vai para o mercado levar os seus peixes para vender, o que ele faz para que possa vender os melhores peixes? Simão Pedro disse: mestre, ele faz a seleção do pescado. Ele leva os melhores peixes, porque ninguém quer comprar resto. Aí depois ele sorriu e perguntou: e o oleiro? Quer dizer, aquele que mexe com cerâmica, o que ele faz para atender a tarefa que se propõe? Simão Pedro pensou e respondeu: ele molda a cerâmica para que ele faça os melhores vasos, as melhores obras. E depois Jesus ainda continuou: e o carpinteiro? Como ele faz? E Simão Pedro disse: ele pega o serrote e modifica aquela peça bruta. Ele transforma a madeira num móvel, ele transforma a madeira num barco. Então, a partir daí, Jesus nos dá uma lição maravilhosa utilizando esses exemplos. Jesus disse: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Olha que ensinamento magnífico. Jesus nos diz: o lar é a primeira escola. Quando ele diz a primeira escola, ele quer dizer escola no sentido de lugar onde nós aprendemos. Porque nós estamos matriculados aqui na Terra, que é um planeta escola, é onde nós aprendemos. E nós aprendemos em todas as áreas da vida e em todos os lugares pelos quais passamos. Em casa, na escola, na faculdade, no trabalho. Cada lugar nós tiramos ensinamentos diferentes. Mas Jesus vem nos orientar. O lar é o primeiro lugar, é o berço doméstico onde nós aprendemos primeiro. Onde nós tiramos os aprendizados, os valores morais. É dentro de casa que nós aprendemos os valores morais. E nós refletimos fora de casa o que nós somos dentro de casa. Na intimidade do lar é que nós mostramos verdadeiramente o nosso caráter. E essa convivência, muitas vezes, ela é muito difícil. Mas nada é por acaso. Nada é por acaso aqui. Nós nascemos na família certa e nós convivemos com quem nós devemos conviver. Por isso, nós devemos aprender a conviver da melhor forma com os nossos familiares, que muitas vezes são provações que nós temos durante a nossa permanência aqui na Terra. Então, por isso que Jesus disse: o lar é a primeira escola, é onde nós temos os primeiros contatos, primeiro contato com os familiares e com a sociedade, para depois nós aprendermos a conviver em sociedade. Nós aprendemos primeiro no lar os valores morais e vamos refletir esses valores morais fora. Então Jesus continua:
que a casa é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Ou seja, nós exportamos para fora da casa, do nosso lar, o que nós aprendemos dentro do lar. Aí ele utiliza da analogia, dessa comparação, magnificamente pela parábola. Então, se o negociante seleciona a mercadoria, os melhores peixes para serem vendidos, o marceneiro, ele modifica a madeira para se transformar num barco, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? E quem acompanhou o Evangelho quarta-feira, coincidentemente, nós falamos do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os brandos e pacíficos. E essa parábola de Jesus veio corroborar o que a gente comentou lá na quarta-feira, que é da necessidade de aplicar atos de brandura, de mansuetude, de paciência em todos os lugares da nossa vida, mas principalmente dentro do nosso lar, com os nossos familiares, que nós devemos ser dentro de casa, assim como nós somos fora de casa, tratando os nossos familiares como se fossem visitas, porque muitas vezes nós tratamos as visitas muito melhor do que os familiares, com quem nós convivemos todos os dias. E é dentro de casa que nós aprendemos esses valores morais de respeito, de fraternidade, de amor ao próximo. E isso nos mostra a importância dos pais na educação dos filhos. Lá na questão 208 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos advertem que os pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Para eles, para os pais, é uma tarefa e que se falharem serão culpados. Olha a responsabilidade dos pais no lar, que é a primeira escola da nossa vida. É onde nós aprendemos os primeiros ensinamentos e que vão refletir durante toda a nossa vida. A personalidade humana, ela é formada até os 7 anos de idade. Olha a importância dos valores morais na infância. Até os 7 anos de idade nós formamos a nossa personalidade. Isso é comprovado pela psicologia. Lá no Livro dos Espíritos já mencionava isso, essa questão dessa personalidade ser formada até essa idade. E Emmanuel também confirma nos seus livros que a personalidade é formada até os 7 anos de idade. É como se fosse uma argila molhada, que enquanto ela está molhada, a gente consegue moldar. Mas depois ela vira um barro duro e a gente não consegue mais moldar. Olha a importância de incutir nas mentes das crianças os valores morais, de respeito, de fraternidade, de amor ao próximo. Em Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos dar uma bronca. Ele fala que muitos dentre vós, muitos de nós, em lugar de arrancar pela educação aqueles maus princípios inatos, ou seja, aqueles princípios, aqueles valores, aquelas tendências que a gente traz lá de outras vidas, que a gente já nasce com ela, ao invés dos pais arrancarem desde cedo, eles fazem vista grossa. Às vezes fica lá no celular, finge que não vê aquela atitude daquela criança. E ele adverte que os pais têm que arrancar dos filhos essas más tendências desde o início, lá no seu cerne, lá na raiz. Então muitas vezes a gente vê aquela criança maldosa, que bate no coleguinha, bate no irmão. E a mãe muitas vezes finge que não vê, ou às vezes faz vista grossa, ou se não apoia. Ele fala que não, que essa atitude se refletirá no adulto que ele se tornará. Então ela tem que ser ceifada lá na raiz, ela tem que ser cortada no início, para que depois os pais não sofram mais tarde com a negligência, com a ingratidão desses filhos. Olha a importância da educação dos pais aos filhos, essa missão belíssima. E muitas vezes, por exemplo, uma criança chega em casa com um lápis, com a borracha do coleguinha,
E os pais não cortam lá no início, não, desde o início, essa atitude errada. Não mostra que aquilo não é dele, que não devemos pegar objetos de outras pessoas. E aquilo vai se tornando um hábito. E quando se torna adolescente, quando se torna adulto, esse hábito continua. E ele acha que as coisas das outras pessoas também são dele. E pega, e furta, e magoa. Então, olha a importância dessa advertência de Santo Agostinho, quando nos fala para ceifar lá na raiz, lá no início, quando começar a criança a cortar essas atitudes. Não fazer vista grossa, prestar atenção nas atitudes dos filhos, principalmente crianças, para que essas atitudes não se tornem hábito e eles achem que isso são atitudes normais. Então, a maternidade e a paternidade são missões. E a forma como educamos nossos filhos hoje se refletirá no adulto que ele se tornará. Uma criança acostumada com xingamentos, com gritaria, com ofensas dentro de casa, com certeza isso refletirá na escola, com os colegas. Quando ele casar, ele vai fazer isso com a esposa, com os filhos, e isso é cíclico. Isso se repetirá. Isso se torna um ciclo vicioso que vai passando de geração em geração. Então, a importância da educação dos filhos, a prestar atenção nas atitudes, nas pequenas atitudes das crianças, nessas tendências que eles trazem, que nós trazemos enquanto espíritos milenares, lá de trás, e ceifar isso. Porque essa tarefa da paternidade e da maternidade é uma missão árdua, que deve ser aplicada com carinho, com muita dedicação e muita assistência. Os pais têm que dar assistência aos filhos. E Jesus continua nessa parábola nos ensinando que a paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Quer dizer, sobre a casa, a nossa casa, o nosso lar. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Ele pergunta. Então, se nós não vivemos em paz, em casa, como que a gente quer que o mundo seja harmonioso, seja fraterno? A paz começa em nós. Nós somos as pessoas que saem, que brigam. Por quê? Porque a gente reflete isso, esses valores que nós recebemos em casa. Então ele continua, se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Olha que ensinamento maravilhoso nessa frase. Jesus está nos advertindo, tudo começa no nosso lar. A intolerância, a violência, a impaciência, tudo isso, todos esses defeitos que nós verificamos nas pessoas lá fora, reflete tão somente os valores que foram repassados a elas em casa, desde a infância. Então, a forma como nós tratamos os nossos filhos hoje é a forma que ele nos tratará futuramente. A forma que a gente trata os nossos pais é a forma que os nossos filhos nos tratarão. É um ciclo. E Jesus ainda continua. Ele falando que em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, nós devemos acender uma claridade nova. Quer dizer, a gente deve acender uma claridade no nosso lar. Aí ele ainda adverte que existem 2 alimentos. Olha, a mesa de tua casa é o lar de teu pão, ou seja, os seus alimentos não ficam sobre a mesa? Vocês não se alimentam na mesa do seu lar? O alimento, o pão, a comida, nós precisamos desse alimento para alimentar o nosso corpo físico. Mas ele ainda nos adverte. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Então a mesa nos oferece o alimento, o pão. Por que não instalar ao redor dela, ao redor dessa mesma mesa,
a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Então, por que não utilizamos a mesa que nos alimenta, que fica os alimentos de cada dia? Por que nós não alimentamos o nosso espírito com conversações fraternas? Por que nós não fazemos o evangelho em torno dessa mesa? Não começamos conversações fraternas de paz, de tranquilidade? E aí nós podemos tirar 3 atitudes. Vou só ler o final aqui para vocês entenderem qual que é a lição valiosa que Jesus nos dá nesse final. Ele diz: em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então quer dizer, ele não começou a pregar para multidões. O evangelho, o culto do evangelho no lar, começou no lar, dentro das casas, dos pastores, dos animais, nos celeiros. Assim começou. E aí, está instalado nessa parábola o primeiro culto cristão no lar. Olha a importância dessa parábola, que veio nos mostrar como foi que começou o evangelho dentro do lar, a introduzir o evangelho dentro do lar. Então, desses ensinamentos, nós podemos tirar três atitudes que fazem transformar o nosso lar e que modifica esse ciclo vicioso de agressão, de violência, de impaciência, de intolerância que reina hoje na sociedade e que tem origem nos nossos lares. O primeiro é o evangelho no lar, que a doutrina espírita tanto nos prega: introduzir o evangelho no lar. O pão alimenta o corpo e o evangelho alimenta o nosso espírito, a nossa alma. Nós precisamos alimentar tanto o espírito quanto o corpo. Há um equilíbrio, deve haver um equilíbrio. Então nós devemos escolher um dia, um horário, e isso tem que ser com constância. Essa introdução do evangelho no lar, ela transforma aquele ambiente, energiza, aumenta o respeito entre as pessoas, melhora o convívio, traz energias positivas, tira aquela energia negativa, aquele peso daqueles xingamentos, daquelas agressões, e introduz no seu lar a energia da harmonia, da paz, da tranquilidade. Você tem o costume de fazer o evangelho no lar? Você já iniciou essa prática na sua casa? Eu posso dar o testemunho de que esse hábito transforma o ambiente, transforma a vida, traz a harmonia para o seu lar, que isso se reflete no seu trabalho, se reflete no profissional que você é, no ser humano que você se torna. Então, escolha um dia, um horário e comece esse culto do evangelho no lar. O segundo passo é a evangelização. Evangelizar é passar os ensinamentos de Jesus contidos no evangelho para as crianças, para os adolescentes e, por que não, para nós adultos. Nós estamos em constante evolução. Nós precisamos ler, ouvir e pregar os ensinamentos e praticar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, incentivando os nossos filhos a frequentar a evangelização. Rossandro Klinger, que muitos devem conhecer, ele é um psicólogo espírita. Então ele nos fala: você, pai, não obriga o seu filho a frequentar a escola habitual, onde nós aprenderemos matérias que nós nunca aplicaremos na nossa vida prática. Muitas vezes a gente estuda algo na escola que a gente nunca vai aplicar na vida prática. Então, por que você, pai, não obriga o seu filho a frequentar a evangelização, onde ele vai aprender os ensinamentos morais, de empatia, de amor ao próximo, de fraternidade, de respeito,
que é o que tanto nós precisamos hoje em dia, de valores morais. Nem só de conteúdo programático, de matéria, do conteúdo normal das escolas, nós precisamos de conteúdo moral, de valores morais, de incutir nas crianças o valor do respeito ao próximo, o valor de empatia, de se colocar no lugar do outro. Então ele diz, não sou eu que estou dizendo, é um psicólogo que tem o conhecimento científico e tem o conhecimento espírita. Obrigue seus filhos a frequentar a evangelização. Obrigue no sentido de não forçar, mas eu falo de mostrar a necessidade, a importância disso na vida deles. Porque muitas vezes os pais deixam os filhos, as crianças, seguirem, falam, não, eu não quero participar, e simplesmente deixa. Mas esquecendo que a criança ainda não tem a consciência do que vai ser importante para ela. Então, a importância dos pais nessa incentivação da prática da evangelização é muito importante. E ele transforma a criança. É uma missão dos pais passar valores morais. Começa dentro de casa, mas a evangelização ajuda demais nessa transferência de conhecimentos e de valores. E se futuramente os seus filhos, como adultos, não quiserem seguir os ensinamentos que lhe foram passados na infância e na juventude, aí é uma questão do espírito, do uso do livre-arbítrio. Mas a nossa missão como pais é passar esses valores morais e transferir esses conhecimentos, esses ensinamentos de Jesus Cristo, de empatia, de amor ao próximo, de valorização da vida, de todas as formas de vida, de respeito a todas as pessoas, a todos os seres humanos. E a terceira forma de modificar esse ciclo, a harmonia do lar, e transformar as pessoas é pelo exemplo. Que não adianta você pregar, falar e não fazer. Nós devemos vivenciar os ensinamentos do Evangelho. Adianta um pai repreender um filho de 12 anos que pega um toquinho de cigarro e fuma, se ele próprio fuma 3 maços de cigarro por dia? Não vai adiantar, porque é exemplo. Adianta a mãe repreender o filho que brigou na escola, se ela mesma briga com os filhos, xinga o marido, agride fisicamente, com palavras. Adianta ela repreender o filho? Ele só reflete o que ele vê em casa. Então, a primeira forma de educação é pelo exemplo. Jesus sempre nos transferiu seus ensinamentos pelo seu exemplo. Pela lei de amor, ele nunca impôs nada a ninguém, nem pela força, nem pela violência, mas somente pelo seu exemplo e pelo amor. Essa é a importância. Olha quantos ensinamentos nós podemos tirar desse primeiro capítulo, desse livro maravilhoso, que quem tiver a oportunidade de estudar e de ler em casa, façam isso. Na internet tem, baixem esse livro e leia. São cada ensinamentos maravilhosos, que todas as sextas-feiras nós vamos estudar um capítulo e que mostra a importância de vigiarmos os nossos pensamentos, de ficarmos sempre vigilantes com as nossas atitudes, principalmente nos nossos lares, de exemplificarmos os ensinamentos dos evangelhos, contidos no evangelho, para os nossos filhos, os ensinamentos desses valores morais de amor, de empatia, de solidariedade, de fraternidade, dessa necessidade de convivência harmoniosa no lar, de não gritar, de falar baixo, de ensinar pelo exemplo e pelos ensinamentos contidos no Evangelho, segundo Jesus Cristo nos ensinou e nos apregoou, e que Ele introduziu o culto do Evangelho no lar, que nós devemos cultivar. E se você tem necessidade de fazer o Evangelho todos os dias, que faça todos os dias, mas que pelo menos uma vez por semana
você separe um horário e um dia para fazer esse evangelho na sua mesa, com a sua família, com os seus filhos, e leve essa harmonia para o seu lar. Vocês vão ver que é uma experiência transformadora. Transformadora. Transforma a energia do seu lar, transforma as vidas desses familiares. E é tão importante, tão forte essa energia que nós conseguimos no Evangelho do Lar, que ela irradia por toda a vizinhança. Então, que nós sigamos os ensinamentos e pratiquemos o exemplo, o Evangelho no lar. Deixemos os nossos filhos participarem da evangelização, que seja a evangelização católica, que seja a evangelização espírita, que seja a evangelização da igreja evangélica, mas que eles sigam os exemplos de Jesus Cristo, que eles sigam, que eles tenham incutidos nas suas memórias, na sua consciência, no seu psíquico, os valores morais do respeito, da fraternidade, da empatia e do amor ao próximo, para que nós, começando no lar, no seu lar, nós possamos formar adultos melhores e, consequentemente, uma sociedade mais fraterna, mais tolerante e mais paciente. Nesse sentimento de fraternidade, nessa energia boa, vamos mais uma vez fechar os olhos e agradecer por essa oportunidade desses ensinamentos lindos, valiosos, contidos nesse livro maravilhoso que foi nos enviado pelas mãos de Chico Xavier. Esses ensinamentos que nos transformam, que nos dão insights para que a gente acorde e, vigilantes, transforme as nossas atitudes, os nossos atos, que refletirão na sociedade que nós deixaremos para os nossos filhos. Uma sociedade mais fraterna, uma sociedade de mais tranquila, de mais empatia e de mais amor ao próximo. Muito obrigada, Jesus, por mais essa manhã linda de ensinamentos valiosos. Coloquemos todas as nossas aflições mais uma vez nas mãos de Jesus e sinta o poder transformador dos seus ensinamentos na sua vida. Que assim seja. Muito obrigada a vocês por terem acompanhado mais esse estudo. Que vocês tenham um dia muito tranquilo, de muita paz, e que vocês sejam luz por onde passarem. Que assim seja.